Fala aí, povo, tudo bem? Agradeço mais uma vez a presença de todos aqui no canal e principalmente gratificar aí os 3.000 inscritos aí, já passamos dos 3.000 e pouco, sou muito feliz por isso. Tomara que o canal chegue a 5.000. Quer dizer, o conteúdo o pessoal não só tá gostando, como tá compartilhando porque aprova, né? É muito interessante isso. Bom, é um vídeo, um vlog bem rapidinho sobre uma situação e uma circunstância que eu passei esses dias durante uma das minhas aulas. Para quem não sabe, né, eu trabalho na área da saúde, tenho alguns serviços dentro do segmento da saúde, também sou docente na área da saúde e sou microempreendedor. Então, tenho várias funções em diversos setores. Entendo um pouco de cada, faço freelancer também de outras coisas em outras áreas, mas o que eu quero falar hoje aqui é sobre um pouquinho a parte da área da saúde. Por que é interessante a gente abordar um pouquinho o tema que eu vou falar hoje aqui? Sem mistério, vou logo direto. Os estágios dentro da tomografia e ressonância magnética. Para você que é estudante da área da saúde, tá com curiosidade, tô perdido, tô no primeiro semestre de biomedicina, segundo semestre, terceiro semestre, não tive nenhum tipo de aula ainda, ou estou fazendo algum curso técnico voltado à tomografia, por exemplo, ou até mais além. O cara tá fazendo ali o tecnólogo, já está no fim do seu semestre e está um pouco perdido. Como que vai começar esses estágios? Bom, porque surgiu a ideia do vídeo, né? Eu vou começar. Isso aqui é um aparelhinho que eu aperto aqui, legal pra caramba. Ele inicia as gravações e pausa as gravações, né? Eu vou começar explicando mais do que o básico. Eu já comentei isso em um outro vídeo de estágio na área radiológica pro raio-x. É uma das minhas profissões também, sei fazer raio-x. E, querendo ou não, dá para falar um pouquinho com um pouco de ênfase em algumas áreas que eu também trabalho, né? Que é a tomografia, a ressonância. Então, tem um mínimo de propriedade no que está falando, né? Sabe o que está falando, já passou por esse setor e ainda trabalha nesses setores. O que eu quero comentar vai um pouquinho além do estágio. Porque assim, as pessoas se atentam ao seguinte: as matérias, e bem, fazer as provas, não está errado, na parte teórica, e bem, não está errado. Mas o que faz o seu profissional, o que faz o seu conhecimento é a prática. Então, o que você tem que começar a treinar já antes até de iniciar seu estágio na tomografia, seu estágio na ressonância magnética, é treinar seu emocional. Simplesmente isso. Porque assim, muitas pessoas não se acham propriamente ditas que vão ter validade naquele setor, ou que estão prontas para trabalhar nesse setor, ou que não tem ideia se vai conseguir trabalhar nesse setor. Gente, a primeira coisa que você tem que pôr na mente: eu consigo. Nada é impossível. Olhe bem meus olhos, reflita isso na sua mente. Nada é impossível. Nada. Então, assim, eu vou trabalhar no setor, mas eu preciso passar primeiro para um estágio, obviamente, né? E como vai ser esse estágio? Por onde você vai começar? Qual que é a ideia no estágio de ressonância e tomografia, né? Esses dias, conversando com um colega de serviço, eu estava tentando lembrar quantas horas de estágio eu tenho na vida ao todo. Estágio voluntário, estágio de graduação, estágio da pós-graduação, estágio do bacharelado. Tem, fora o voluntário, né, que eu já citei, deve ter em torno de... Na hora eu chutei 2.000 na minha mente, mas eu acho que passa de 2.000. Porque tem alguns estágios que tem em média de 680 horas, outros tem um pouco mais. Então eu acredito que passa de 2.000 horas. Mas o que eu quero falar? Não é banalizar que assim, pô, eu só vou ter aptidão depois de 2.000 horas. Não, não é isso. Você tem que entender o seguinte: no estágio que inicialmente normalmente vão te encaminhar para tomografia, você tem que ter ciência em alguns detalhes, e uns detalhes bem cruciais. O que você vai ver na tomografia? Obviamente, né, você vai falar, imagem, não é isso. Você tem que entender os fundamentos básicos e os conceitos. Você entendendo, quando você chegar e sentar lá ao lado do operador, ele não ter a necessidade de te ficar explicando coisas básicas. Eu não estou falando de detalhes técnicos ou principalmente patológicos, não. Isso aí é até uma coisa legal que vai agregar a sua carreira e que talvez, quiçá, o operador faça isso na sua carreira, agrega esse valor que você talvez não tenha tido lá na biomedicina ou na graduação de tecnólogo, na graduação tecnólogo para radiologia.
talvez você não tenha tido. Então, o cara na expertise dele, diária, ele vai conseguir te dar um norte te explicando, não, isso aqui é um fundamento tal, X, Y, e você vai olhar, pô, legal, aprendi uma coisa no meu estágio. Mas coisas básicas, gente. Posicionamento é um. Se for falar, numerar, posicionamento, etapa 1. Quando você vai fazer a injeção de contraste, alguns exames necessários, tanto na ressonância quanto na tomografia, você tem que entender o básico disso aí também. Mas eu tô falando o básico lá da questão de acesso cubital, lado direito, esquerdo, uma angio-TC, um exame de ressonância de abdômen. Não, não é isso. Eu tô falando que você tem que entender o básico. Quando o operador falar com você, você falar, ah, entendi, eu captei a mensagem dele, eu entendi o que ele está falando, para não ficar perdido, né? E assim, eu passei por isso que eu tô falando. Não é porque eu sou perfeição na Terra, eu sou perfeição como ser humano profissional, não, não. São erros que eu já cometi e que eu acho que é mais fácil ser humano e repassar como evitá-los. Porque assim, todo constrangimento que eu já passei, ninguém precisa passar por isso, né? Isso é óbvio. Então assim, constrangimento, tipo o operador falando, bom, agora eu vou fazer a injeção de contraste, ali é um exame abdominal, de tomografia, é uma coisa bem simples, tá, gente? Para quem trabalha na área, isso é a coisa mais simples do mundo. Só que ele começa a falar e a tua cabeça, contraste? Você pensa em imagem? Gadolínio? O que falou na aula de contraste? Falou de iodo? Começa a vir várias coisas. Porque assim, contraste, imagem. Meio de contraste, você pode ter gadolínio ou iodo, ou algumas variações desses dois aqui. Eu tô falando nos nomes mais simplistas, tá? Você tem diversas situações aqui de contrastes no meio da ressonância e principalmente também da tomo. Não vai ter 2, 5, nem 6, tem vários. Então você tem que entender assim, quando ele falar isso, ele vai fazer ali o exame com contraste, porque vai ser uma fase que vai ter um realce mais elaborado nas estruturas, os órgãos dos paciente ou barra cliente que está lá na mesa. Então assim, quando o operador falar com você, você tem que começar a entender esses macetes, entender esses trejeitos. Por que eu estou falando isso? Porque eu poderia falar que isso aqui é uma segunda dica. Não, não é a segunda dica, isso é o básico. A mesma coisa eu fosse falar do raio-x, quando você chega no setor, eu passei por isso. Algumas situações eu passei por isso. O técnico de raio-x chegar para você e falar, faz esse exame lá. Tá lá. Aí você olha lá um exame que você nunca viu na vida, por exemplo, uma clavícula, aí tá escrito lá, Zanca. Zanca no pedido. Para quem faz isso todo dia, toda hora, é simples, você vai saber, pô, primeiro eu faço o AP, o exame perpendicular de AP, e o segundo eu faço axial, que é o Zanca. Mas para um estagiário igual eu me perdi. Eu fico olhando assim, Zanca. Bom, deve ter no meu livrinho, né? Todo mundo bom estagiário anda com um livrinho no bolso. Obviamente que não tinha um escrito Zanca ali naquele estante, um livrinho de bolso. Mas tive a humildade de perguntar como fazer aquele exame. Depois eu aprendi o que era o Zanca. Mas isso funciona também para tomografia e ressonância. Então assim, eu vou fazer um vídeo mais específico para tomografia, para o setor tomográfico e para o setor de ressonância. Tem vasta questão de horas em cada setor, como estagiário e como operador prático também. Então eu vou chegar e falar para você o que um operador está esperando minimamente de você lá no setor como estagiário. Não é que você chegue e já faça os protocolos, não é que você chegue e já queira sentar na mesa. Não, entender o que está acontecendo naquele instante. E assim, para não ser redundante, para não ficar sendo até prolixo no que eu estou falando. Eu falei ali, o básico é o posicionamento em ambos. Tomografia e ressonância, saber os posicionamentos. Ah, o posicionamento para o ombro, qual é o melhor, qual é o básico, qual é o mais difícil. A gente pode melhorar um pouco o nosso perfil procurando informação, porque assim, esperar somente do professor na faculdade, ou até mesmo de qualquer curso que seja voltado a essas duas áreas, não adianta, você tem que começar a procurar informações. Quando eu pensei, eu vou mudar de área, fazer uma transição de carreira, até faço um vídeo se alguém se interessar por esse tema, fazer transição de carreira, eu trabalho de carteiro, eu quero virar, sei lá, um motorista, uma metáfora, né? Quando eu decidi fazer a radiologia, eu pensei, bom, primeiramente eu tenho que entender o básico do que eu estou fazendo. E você tem que ler constantemente o assunto. Não é de uma forma explodir sua mente com tanta informação para ter um nível desnecessário até. Não, não é isso. Mas você ter um
consciente seu, o seu entendimento, que a quantidade de informação que você vai ter para aquela transição de carreira é importante para uma entrevista, é importante para uma prova, é importante para a sua prática diária futura. Então, assim, entender conceitos da sua área. A primeira coisa que você tem que começar a entender como funciona a tomografia, como funciona a ressonância. Ah, um tem radiação, o outro tem outro tipo de ultrassom, como funciona o ultrassom. Eu tenho que entender a questão do piezoelétrico, que é as ondas eletromecânicas do ultrassom. Eu nunca vou trabalhar com isso, aí você pensa, porque eu vou pesquisar isso? Mas está dentro do escopo radiológico. Está dentro do escopo. Aí você vai falar, como funciona a saturação das moléculas de hidrogênio durante a ressonância? Como funciona lá a questão dos vetores, os spins magnéticos? Isso aí é física da ressonância básica. Isso aí é conceito que tem na primeira aula. Então, assim, tem que tentar entender minimamente isso. Quando eu passei vergonha nisso, por isso que eu comecei a estudar. Porque quando eu ia para o estágio, começavam a falar comigo, principalmente os biomédicos. Eles entendiam muito sobre a física da ressonância, muito mesmo. E me davam uma aula que eu ficava assim, perdido. Qual era a diferença do estirpo FET7? Coisas básicas. Aí eu, travava. Dava aquela travada mentalmente, porque eu não sabia como elaborar, como articular, ou até inventar uma resposta, porque você não tem uma resposta. Por que você não tem uma resposta? Porque você faltou pesquisar e se aprofundar mais no assunto. Entendeu? Então, esse vídeo aqui é um vídeo curto, mas falando sobre a sua prática na ressonância, sua prática na tomografia, como você adentrar. E assim, se for para dar um conselho real, não é só pega vídeos no YouTube, não é só pega vídeos, livros. Não só isso. Converse também com o seu professor, pergunte mais, tenha interesse. Quando você demonstra interesse em ter um conhecimento maior em algumas áreas, pode ter certeza, qualquer pessoa vai ter boa vontade de te ensinar. Se a pessoa não tem essa boa vontade, pode ter certeza também, ela não está na área correta. Ela está fazendo alguma coisa por, sei lá, mero capricho e está lá perdida na docência. Isso serve para ensino fundamental, ensino médio, faculdade, qualquer curso técnico. Se a pessoa não tem aptidão, não tem paciência de te explicar uma vez, você não compreender, tentar reformular para te explicar novamente, e ainda assim teve dificuldade, o entendimento, você do outro lado como receptivo dessa informação, tentar ainda uma outra vez, uma última vez, e essa última vez falar de uma forma mais clara, mais objetiva, mais fluida, não usar um português mais rebuscado para exemplificar uma coisa bástica. Entendeu? Isso também acontece muito na questão acadêmica. Às vezes as pessoas confundem a mente de quem está estudando e vem com uns termos técnicos, os termos que não precisa. Seja básico, seja simplista em algum tipo de informação básica. Eu sei que isso, muita gente pode até achar ruim. Pessoas que trabalham 20, 30 anos fazendo a mesma coisa ali e falar, nossa, que absurdo, como ser simplista numa informação tão relevante? Não é isso, porque quem está começando tem a dificuldade que você já teve lá no início. Esse é o ponto. O ponto não é ser simplista nos termos, e sim ser para quem necessita entender, para quem precisa aprender, para quem precisa compreender inicialmente. Porque você perde a sua motivação a partir do momento que você não consegue entender nada. Você fica desmotivado, você procura mudar até de outra área, fazer outro curso. E é um dos fatores, é muito importante testar isso, que faz muita gente desistir dos estudos, ou mudar até de carreira ali. A pessoa estava focada num determinado tipo de estudo, ela viu uma dificuldade técnica, não tinha com quem conversar, não tinha com quem repassar informações como essa que eu estou comentando aqui. Você não vai achar vídeos explicando isso aqui. Não vai, todo mundo lá dando uma aula. Isso aqui não é errado, cada um tem o seu escopo, cada um tem o seu tipo de mentalidade para repassar a informação. Eu tenho essa. Coisas, experiências, situações e experiências que eu passei. A minha experiência, a minha expertise, o qual eu já errei e não errei pouco, que eu posso agregar para você. Tá bom? Então, gente, o vídeo era curto. Deixa eu pegar minha ferramentinha aqui. Bem simplesinha, mas ajuda bastante nos vídeos. A informação que você precisa, ela está ao redor de todo o seu celular, está ao redor do seu tablet, está ao redor do seu computador, MacBook, seja lá o que for, ela está ao redor de um papel. O problema é que você precisa procurar também.
Não adianta só esperar o professor. Você vai lá, às vezes você tem boa vontade de perguntar e o professor não quer te ensinar e já é outra coisa, mas você tem dúvida? Pergunte. Quer buscar informação? Corra atrás também, que você vai ajudar apenas você mesmo. E no futuro, quem sabe, você esteja até ajudando outras pessoas, como hoje. Eu tenho essa dádiva, eu sou grato por isso, de conseguir transmitir de uma forma bem tranquila, bem suave nas palavras, informação. Informação que talvez te ajude no seu início de carreira. Porque assim, eu conheço e vejo no meu dia a dia pessoas totalmente perdidas. Como que eu vou começar a ler? Eu não sei nem por onde entrar na sala de tomografia. Eu devo entrar como moeda no jaleco na sala de ressonância, que é a zona 4 de segurança? Você sabia que era a zona 4? Pô, você vai começar ali, você tem que saber o que é zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Coisas básicas de ressonância. Segurança. Então, faça um vídeo, caso queiram, né? Obviamente, não adianta fazer um monte de vídeo que ninguém tenha vontade de sequer assistir. Mas se quer ter mais informação em algum setor específico, tanto da ressonância ou quanto da tomografia, pergunte, deixe nos comentários. E principalmente você que é novo aqui no canal, nunca chegou perdido aqui, ó. Tem uns vídeos aqui, umas playlists aqui. Se você estiver desmotivado, estiver cansado, falta trabalhar sua dopamina, fazer ela, elaborar ela, né? Porque a dopamina ela é constante. Então, olha aqui essa playlist aí em cima e fique à vontade para perguntar nos comentários qualquer coisa relevante ou não relevante dentro da nossa área radiológica.